Já parou para pensar como uma promessa feita há milhares de anos ainda pode trazer esperança para a gente hoje? É sobre isso que vamos conversar. A poderosa promessa bíblica da restauração da terra. Uma jornada que fala de perda, claro, mas também de muita esperança e, o mais importante, da incrível fidelidade de Deus. Essa pergunta vai muito além da história antiga, né? Ela toca fundo em qualquer situação onde parece que tudo está perdido, menos a fé. Então, vamos mergulhar em como essa promessa de voltar para casa foi fundamental para moldar não só a esperança, mas a própria identidade do povo de Israel, justamente no momento mais difícil deles, o exílio lá na Babilônia. Para a gente entender bem essa história, nosso caminho hoje vai ter 5 paradas importantes. Primeiro, vamos ouvir as promessas antigas, lá dos profetas. Depois, a gente vê como a história mostrou que elas eram reais. Em seguida, vamos entender o significado mais profundo disso tudo em Cristo, olhar para a esperança que isso nos dá para o futuro e, no final, fechar com a certeza da fidelidade de Deus. Então, vamos lá. Tudo começa bem no meio do sofrimento. Imagina só, longe de casa, lá na Babilônia, o povo de Israel se sentindo completamente esquecido. Mas é exatamente nesse cenário, no meio do desespero, que a voz dos profetas surge com uma mensagem que ninguém esperava. O juízo não era o fim da linha. Tinha algo mais. Uma restauração prometida e garantida por Deus já estava vindo. E olha só a profundidade disso aqui. Não era só uma passagem de volta para casa, sabe? Era muito mais. Era uma garantia de cuidado, de reconstrução total, do zero mesmo. Deus não estava só prometendo, vou levar vocês de volta, mas sim, vou reerguer vocês, e mais fortes do que antes. Aí em Jeremias, a coisa fica ainda mais pessoal, mais íntima. É uma mensagem que vai direto ao coração, um consolo mesmo. Dizendo que, olha, esse sofrimento todo não é em vão, existe um propósito, um fim para aquela dor toda. A volta era certa, uma garantia do próprio Deus. Tenta imaginar o que foi ouvir isso para um povo que tinha perdido tudo. Ezequiel vem e reforça ainda mais essa ideia de que era Deus agindo diretamente. A promessa não era só de voltar, era de reunir todo mundo de novo, sabe? Juntar aquele povo que estava todo espalhado e devolver o que era deles por direito. Fica muito claro que era o próprio Deus quem ia fazer essa grande restauração acontecer. Ok, promessas muito bonitas, né? Mas e na prática? Pois é, essa promessa não ficou só no papel, não. A história está aí para provar. Aconteceu de verdade, de um jeito que podemos ver e confirmar, mostrando que a esperança daquele povo tinha um fundamento sólido. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como foi. Tudo começa com uma decisão política, um decreto do rei Ciro, lá em 538 a.C. Isso é fato histórico, documentado. E a partir daí, a gente vê a restauração acontecendo em etapas. Primeiro o altar, para voltar a adorar a Deus. Depois o templo, o símbolo da presença de Deus ali. E por último os muros, que traziam segurança e ajudavam a reconstruir a identidade da nação. A promessa foi se cumprindo, um passo de cada vez. Mas a história não para por aí. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. A Bíblia nos mostra um conceito fascinante, o do duplo cumprimento. O que isso quer dizer? Que essa volta para Jerusalém, essa reconstrução física, era na verdade só uma prévia, uma sombra de uma restauração muito, mas muito maior e mais profunda que ainda ia acontecer. E é aqui que o foco sai do que é físico e vai para o espiritual. Porque, vamos combinar, reconstruir muros não cura o coração, né? Não resolve o problema real que levou o povo para o exílio em primeiro lugar. As profecias, principalmente as de Ezequiel, já davam a dica de que a verdadeira mudança tinha que ser por dentro, uma transformação do coração. E isso só o Messias poderia fazer. E os detalhes são incríveis. A profecia de um só pastor se cumpre em Cristo, que reúne um novo povo. A promessa do Espírito, aquele que renova por dentro, isso se torna realidade lá em Pentecostes. E a aliança de morar na terra para sempre, bom, isso aponta para uma segurança que não depende de muro ou fronteira, uma segurança eterna. É a restauração completa. E tudo isso nos leva finalmente ao cumprimento definitivo da promessa. O Novo Testamento não cancela a ideia da terra prometida de jeito nenhum. Pelo contrário, ele pega essa promessa e a eleva a um outro nível, transformando-a numa esperança que vai até a eternidade. Na nova aliança, a terra prometida vira um símbolo muito forte. Ela passa a representar as bênçãos espirituais que já estão disponíveis agora em Cristo.
Coisas como paz, segurança, a sensação de pertencer. E, ao mesmo tempo, ela continua apontando lá para frente, para a herança completa e eterna que ainda está por vir. E aqui é o ponto alto de toda essa promessa. Aquela ideia original de ter um lugar de descanso, de segurança, ela vai se realizar por completo na nova terra. Um mundo totalmente restaurado, onde o reino de Deus vai estar estabelecido para sempre, sem dor, sem mal, sem nada disso. É o destino final de toda essa jornada de restauração. Então, quando olhamos para essa jornada toda, desde a promessa lá atrás até essa esperança que alcança a eternidade, tem uma coisa que fica muito claro, que se destaca acima de tudo: a fidelidade de Deus. Ele cumpre o que promete, é inabalável. Essa citação nos faz pensar, né? Lembrar do que Deus já fez no passado com essa restauração de Israel não é só uma aula de história, é o que fortalece a fé para encarar os desafios de hoje e é o que nos dá esperança para o futuro. O que ele fez ontem é a nossa garantia do que ele prometeu para amanhã. Se essa nossa conversa sobre a promessa de uma terra restaurada trouxe um pouco de esperança, curta e compartilhe. Vamos juntos espalhar essa mensagem tão forte de que, não importa qual seja a situação, a fidelidade de Deus sempre nos mostra um caminho de volta para casa.